tome a tribuna. Por favor, por favor. O senhor tome a tribuna. Uma satisfação recebê-lo. O doutor Nardes, portanto, falará em nome do senhor Ministro de Estado da Saúde, doutor Ricardo Barros. Doutor Nardes, por favor, o senhor tem a palavra por 15 minutos. Boa noite. Primeiro, saudar, agradecer e parabenizar pela iniciativa, pedir desculpas pela ausência do ministro, que acredito já deve ter sido feita pela doutora Inês e pela doutora Clarice, nossas representantes que acompanham essa audiência desde manhã. E assim, Excelência, colocar que o ministro está extremamente sentido de não ter podido chegar a tempo, uma vez que esta é uma das pautas prioritárias para o Ministério da Saúde, onde nós temos investido e procurado dar as respostas, tanto que a Justiça nos tem, mas especialmente as associações de todos os pacientes com qualquer tipo de patologia ou doença rara, além de outros investimentos que têm sido feitos pelo governo federal, mas o problema é exatamente esse. Tudo tem um custo, e é dentro do custo que nós temos que procurar equacionar o custo e o benefício e a quantidade de beneficiários. Dentro deste processo, em 2017, nós temos uma previsão de 7 bilhões de reais para cumprir todas as sentenças judiciais que tanto o Ministério quanto os estados e municípios, o CONAS e o CONASENS também aqui, participando de todo esse processo de discussão, têm tido como gasto nesta condição. De 2010 a 2016, doutor Arnaldo, nós já tivemos um aumento de 1.010%, somando estados e municípios, esse valor chega a 7 bilhões de reais ano. Até outubro, nós já investimos 751 milhões no cumprimento dessas sentenças, e o número das ações cadastradas de 2002 a 2017 pelos estados da federação estão cada vez mais crescentes, e é exatamente para esse processo ter algum tipo de normatização e melhor encaminhamentos que temos procurado também fazer alguns subsídios para o próprio judiciário se embasar com pareceres técnicos, com protocolos clínicos e com um banco de dados extremamente robusto, composto por especialistas de todas as áreas, para que isso possa chegar a um bom senso e podermos assistir a todas as demandas necessárias. Para podermos ver, os 10 medicamentos mais caros que ainda respondem por quase 90% dos gastos com a judicialização. Em 2016, custando 1,1 bilhão de reais ao Ministério, representando 90% dos gastos totais entre os 790 itens comprados. Portanto, de 790 itens, 10 deles corresponderam a 90% dos gastos. Entre os mais caros demandados ainda estão o Soliris, o Rinzin, a Translarna, o Justapid, dentre outros. Desta maneira, a fiscalização, e o ministro Ricardo Barros colocou todos os órgãos de auditoria, inclusive esta auditoria sendo remetida à Polícia Federal para esta investigação, por uma possível fraude na compra do medicamento. Só no Soliris nós tivemos, doutor Arnaldo, 362 processos localizados, 28 nem localizados foram, e os pacientes comprovam que receberam, mas nem localização. 5 não residem nos endereços informados no prontuário, 6 se recusaram a prestar informações, 13 já faleceram e continuavam com recibos dos medicamentos, dando um total de 414 pacientes. O Soliris, portanto, neste ano, além desse processo de suspensão destas irregularidades e encaminhamento à Polícia Federal, nós também tivemos uma grande negociação, reduzindo em 29% o custo com o fornecedor, que era um fornecedor
estrangeiro, exclusivo, e desta maneira economizando 613 milhões de reais para ser investido em outros medicamentos. O Spinraza, por exemplo, o valor máximo do fármaco para a venda pelo Ministério será de R$ 209 mil. O gasto atualmente na sua importação é de R$ 420 mil por unidade. Com a definição do preço pela CEMED, o medicamento já pode ser comercializado no país, que é indicado para atrofia muscular espinhal, doenças raras encontradas pela degeneração da coluna cervical. Incorporamos também 8 novas tecnologias para ampliar a assistência da população, 6 medicamentos, dolutegravir para o tratamento da AIDS, a rivastigmina, adesivo transdérmico para o tratamento do Alzheimer, o paracalcitol para o tratamento do hiperparatiroidismo, Sinacal 7, também para o hiperparatiroidismo, a tobramicina, um antibiótico inalatório, e o 4 em 1 para o tratamento da hepatite C, agora sendo pago pela cura do paciente e não mais pela aquisição dos medicamentos. 2 procedimentos também incluídos, o da cirurgia bariátrica por vídeo e a escleroterapia, que é o tratamento de varizes. O Ministério busca soluções para garantir o acesso da população aos hemoderivados, também com relação ao fator 8 recombinante, trabalhando com a Hemobras até a conclusão da análise para evitar qualquer risco de desabastecimento do fator 8 à população. Publicamos, há menos de 45 dias, pactuado com o CONAS e o CONASENS, também a nova Rename, crescendo de 869 fármacos, disposições medicamentosas para serem ofertadas para 1.098 oferta de medicamentos oncológicos e hospitalares também incluídos na Rename. Outra pactuação que tivemos para fazer a regulação das ações judiciárias, ou pelo menos das prescrições que os profissionais médicos têm para a judicialização, é que ele terá agora que justificar a indicação do medicamento fora da Rename individualmente por cada paciente, deixando de ter o copia e cola, que tanto vemos que muitas vezes as pessoas não mudam nem o nome dos pacientes neste copia e cola das receitas. Da mesma forma, os recursos disponibilizados para assistência farmacêutica cresceram. Hoje, 18 bilhões na compra centralizada de medicamentos, vacina e soros e 6,2 bilhões de repasse aos estados para a compra de medicamentos nos pisos de assistência farmacêutica para o fornecimento da assistência farmacêutica básica. O Ministério vai disponibilizar também um software para controlar essas ações judiciais. Desta forma, pactuamos o S-Codes, agradecendo à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que disponibilizou para o Ministério e que está absolutamente à disposição de todos os estados da federação, além de todos os municípios que quiserem aderir para ter todo esse controle, conhecendo o volume real de condenações e medicamentos solicitados e já à disposição para ainda quem tem a plataforma Oracle instalada, mas desenvolvendo para o início do primeiro trimestre de 2018 também para as demais plataformas. A ação vai possibilitar cruzar informações evitando fraudes aos cofres públicos. Em São Paulo, um esquema grandemente fraudulento foi desmontado a partir de dados do sistema, com um prejuízo estimado para o Estado de mais de 40 milhões. Da mesma forma, o controle online da assistência farmacêutica. O sistema Horus, que estava sendo desenvolvido somente para atenção básica, hoje se torna obrigatório para todos os estados e os 5.570 municípios brasileiros, que têm que ter na sua base nacional o número de medicamentos adquiridos, ofertados e com um web service com sistema ou com sistema próprio, conversando com todos esses sistemas. Em 2018, a informatização de todo o sistema também chegará a todos os 5.570 municípios brasileiros. De nada adianta, nós queremos oferecer ferramentas sem oferecermos condições para que todas as unidades básicas de saúde sejam.
informatizadas, com rede, com equipamentos e com condições de recebermos a informação em tempo real. O prontuário eletrônico também estará sendo instalado em todas essas unidades e o termo de referência para adesão global de um chamamento público empresarial, cada município poderá fazer a adesão, mesmo aqueles que já têm o sistema informatizado com o Ministério bancando. Isso vai ser um investimento acima de 1,8 bilhões de reais que estamos fazendo. Com 98,3% dos municípios responderam à chamada do DigiSUS e com grande parte deles também já aderindo a esse sistema. A plataforma ENAT-JUS, que é a ferramenta com evidências técnicas e científicas que vai apoiar magistrados nas decisões de saúde. O senhor acompanhou no ano passado esse lançamento e essa assinatura no Hospital Sírio-Libanês. Doutor Inês, doutora Clarice, juntamente com o CONAS e o CONASENS e os núcleos estaduais jurídicos de todos os estados, têm sido extremamente importantes esse trabalho para podermos ter, num hospital de excelência, profissionais de excelência, especialistas de todas as áreas, associado a também os pleitos de familiares e de outras associações de pacientes que têm algum tipo de doença, nós podemos subsidiar e, dessa forma, com um investimento de 3,3 milhões num projeto do PROAD, podendo chegar até 15 milhões nos 5 anos seguintes. A plataforma fortalece o diálogo dessa maneira entre o judiciário e a saúde e, assim, todas as informações baseadas em evidências científicas para solucionarmos as demandas analisadas pelos magistrados, com medicamentos seguros, registrados, com toda a obrigatoriedade, dando segurança para ambos os lados e não somente reforçando interesses de algumas áreas. O Ministério economiza na gestão e investe mais na saúde do cidadão. Dessa forma, nesse 1 ano e meio de governo, economizamos 4,5 bilhões de reais em 500 dias de gestão. Mais de 70% da população usa o Sistema Único de Saúde em todas as áreas, procurando o SUS para atendimentos básicos, para curativos, para vacinas, para procedimentos odontológicos, mas também o SUS da vigilância sanitária, o SUS da fiscalização, o SUS do acompanhamento, da liberação das normas, da segurança da água, da comida, da alimentação, dos restaurantes, dos bares. Isso é o Sistema Único de Saúde e não somente a prescrição de medicamentos, e é isso que nós temos que prezar. Nós temos 220 milhões de brasileiros que dependem do Sistema Único de Saúde para poderem manter a sua segurança e todos os indicadores de saúde da população. O sistema oferece, portanto, todos esses procedimentos que juntos ocupam 246 bilhões de reais em 2016, investidos pelos 3 entes federados. Só o setor saúde representa 8% do PIB nacional. Mas empenhamos 71% de aumento nas emendas do ano passado e neste ano também temos emendas impositivas previstos 3,9 bilhões de reais no orçamento, já empenhados 3,8 bilhões de reais no ano de 2017, com mais de 14.533 propostas das mais diversas áreas de incrementos de piso MAC, PAB e mesmo de equipamentos e construções e reformas de unidades hospitalares, leitos de UTI, atenção global para servir a toda uma população e não somente a uma parcela individualizada, 195% a mais do que 2015. Empenhados também mais 588 milhões para atender 948 propostas de emendas de bancadas, a garantia do orçamento crescente de 13,2 para 15, este ano com 10 bilhões de reais a mais na saúde, repassados 75 bilhões para estados e municípios financiarem todos esses serviços. Estou vendo que meu tempo está se esgotando, estou com a apresentação do ministro, doutor Arnaldo, então eu vou pedir um pouco mais de
elasticidade, pelo menos para eu dar conta da missão que me foi dada, hercúlea, em substituir o ministro Ricardo Barros neste momento. Mas, de qualquer forma, estamos trabalhando também em repasses mais eficientes, ao invés de contas engessadas com mais de 700 formas de transferência de recursos, repassarmos em 2 blocos de financiamento, o custeio e o investimento, acompanhado e monitorado, e todos os presentes a quem eu saúdo e agradeço a paciência, pedindo desculpa pela minha extrapolação, acompanhar online o resultado através do nosso CIEST. É um tableau que está disponível, o medicamento que nós estamos comprando, quanto nós estamos comprando, quanto foi pago na última compra e quanto se dispõe de financeiro. Qualquer um dos senhores e das senhoras podem acessar e está absolutamente disponível em tempo real. É como o painel do impostômetro. A cada compra, isto entra já em tempo real, todo esse procedimento. E o investimento do Complexo Industrial da Saúde, trabalhando o incentivo à produção nacional com 6,4 bilhões de investimentos e 7,4 mil empregos gerados, o estímulo à produção com 56 medicamentos prioritários já foi ao minutinhos, SUS. já se passaram para que sejamos democráticos. Vou voar. Não, eu vou pedir ao senhor, então, que o senhor caminhe para o encerramento, porque estabelecemos esse limite de forma bastante rígida e tenho certeza que o senhor democraticamente vai compreender. E estou chegando nesse final. Por favor. Da mesma forma, a incorporação de mais 40 medicamentos e procedimentos, 4.500 procedimentos na tabela SUS, 100% dos medicamentos do SUS terão monitoramento online, 46% desses municípios já estão cadastrados para esse monitoramento, portanto, também fizemos a lição de casa, consolidando as nossas portarias, que eram mais de 19 mil portarias, transformando-as em 6 eixos, e chegando dessa maneira ao meu final, doutor Arnaldo. Eu agradeço o senhor, não se passaram mais do que 1 minuto e 41 segundos.